Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Ciro Alves, eu estou gravando essa aula porque nós vamos ter aí um longo período, né, de recesso por conta do feriado e é uma forma também da gente eternizar, né, a nossa fala, nossas explicações. E quando você for assistir essa aula, né, o que que eu peço para você? Pega o seu livro, né, a gente vai explicar aqui página por página para que você tenha acesso, né, a esse conteúdo, né, com uma maior qualidade, para que você consiga realmente se preparar, né, para as próximas avaliações que virão. Então, eu acredito muito, né, na nossa transformação. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se transforma, tá? E vamos lá. Nós vamos começar agora, né, pela página 266, onde a gente vai falar dos blocos econômicos, tá, e da reconstrução da Europa. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava totalmente devastada, né? As cidades estavam em ruínas, né? Sistemas econômicos falidos, tá? E a população estava ali passando por grande sofrimento. Então foi nesse contexto, né, que surgiram ali os primeiros blocos econômicos. E o objetivo ele era muito claro, que era integrar as economias para se tornarem ali mais competitivas diante das maiores potências, né, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E os blocos econômicos, eles buscam eliminar barreiras alfandegárias, né? Busca facilitar o comércio, unir forças políticas e econômicas. São também espaços de cooperação que demonstram, né, que nenhum país ele cresce sozinho no mundo globalizado. Então, o bloco econômico é a expressão moderna da interdependência entre as nações, tá? Na página 267, né, nós vamos tratar ali do Mercosul, né, nós vamos tratar do antigo NAFTA, tá? E vamos tratar do Mercosul e da União Europeia, tá ok? E o que a gente precisa saber disso? Pessoal, o antigo NAFTA, né, a União Europeia, o Mercosul, eles são exemplos de diferentes níveis de integração econômica. Eles são os exemplos mais vivos que a gente tem de integração, tá? E de interdependência entre as nações. Então, enquanto, né, a USMCA, que é a sigla USMCA, né, que a gente costuma chamar de USMCA, que é o antigo NAFTA, né? Ele se limita ao comércio. O Mercosul, por sua vez, ele tenta avançar para uma união aduaneira, tá? E a União Europeia, ela vai representar o mais alto grau dessa integração. Por que o mais alto grau de integração? Moeda comum, né? Políticas que são compartilhadas. Então, a ideia de supranacionalidade da União Europeia é muito ousada. Então, os países, eles abrem mão da parte da sua soberania em nome do bem comum. Isso é globalização política em ação, ok? Mas também há fortes tensões ali. Nem todos os países querem abrir mão do controle total sobre as suas decisões internas. Ou seja, nada é umas rosas. Essa integração, ela é boa? É. É um bem comum? Sim, mas tem países que não querem abrir mão, tá? Na página 68, então você vai abrir aí agora na sua página 268, me desculpe, tá?
nós temos aí a formação da União Europeia. Então, o processo de unificação europeia, ele começa mais precisamente em 1951, com o SECA, né, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que evoluiu ali para a Comunidade Econômica Europeia, né, o CIE, e culmina com a criação da União Europeia em 1993, tá ok? O Tratado, né, de Maastricht, ele marca, né, esse ponto de virada, tá? Porque não se trata apenas de um bloco econômico, mas de uma identidade europeia que está sendo ali construída. Então, é o início da cidadania europeia, né? A integração europeia, ela é um experimento sem precedentes na história da humanidade, porque ela mostra como que a cooperação, ela é um exemplo. Por quê? Porque ela mostra como que a cooperação, ela pode ser muito mais poderosa, né, do que a competitividade, ou seja, do que a competição entre eles, tá? Na página 269, a gente vai falar do crescimento da União Europeia de 1990 até 1995, que a expansão da União Europeia, ela vai incluir ali a Grécia, Espanha, Portugal, Finlândia, Suécia e também a Áustria. Então, esses países, eles buscaram uma estabilidade econômica, né, buscando ali o fortalecimento institucional, principalmente a inclusão em uma comunidade que prometia um crescimento conjunto, tá? A queda do Muro de Berlim em 89, a reunificação da Alemanha, foram símbolos da nova Europa que se formava. Mais do que mapas, nós estamos aí vendo a construção de um ideal. A Europa como um espaço de paz, de prosperidade. Mas esse ideal também vai exigir, ou seja, exigiu muito sacrifício. E não só sacrifício, mas ajustes econômicos, né? Reformas profundas, tá? E na página 270, nós temos ali, né, um espaço de Schengen, né, que simboliza a livre circulação de pessoas, tá? E ele foi criado em 1985, permitindo que cidadãos europeus eles pudessem, né, transitar entre os países sem controle de fronteiras. E isso reforça o sentimento de pertencimento, reforça o sentimento de liberdade entre os povos. E aí, em 2004 até 2007, a União Europeia, ela se expandiu para o leste europeu, incorporando ali países ex-socialistas. E isso foi assim demasiadamente desafiador, porque essas nações tinham economias muito diferentes das do Ocidente. Então, integrar essa realidade exigiu bastante investimento, reforma política e também muita paciência. Então, mas ainda assim a União Europeia ela cresceu como um espaço comum ali de diversidade e de união. Na página 271, a gente vai tratar da União Europeia, né, em 2013, tá? 2020 e 2021, né? E também nós vamos falar aqui do Brexit, tá? Brexit. Então, pessoal, isso revela a complexidade da integração europeia. Então, o Brexit ele foi o resultado de tensões políticas internas, né? Medo da imigração, da insatisfação com decisões supranacionais. Então, mostra que o processo de globalização ele também encontrou muita resistência
e que o nacionalismo ele ainda tem força. Por outro lado, a União Europeia ela segue como o maior comerciante mundial, né, e importante investidora também. Mas ela enfrenta muitos desafios, né, desigualdades também entre ali os seus membros, né, membros da União Europeia, ou seja, nações, envelhecimento populacional, né, pressões migratórias. Então, a globalização não é linear, ela é cheia de avanços e de recuos também. Então, a gente não pode pensar, fantasiar de que a globalização ela só tem pontos positivos, mas ela também tem muitos desafios a serem enfrentados, né, diariamente, tá? E aí, na página 272, nós vamos falar da globalização, conceito e dinâmica. Pessoal, é muito importante, porque à medida que você avança no seu ano de escolaridade, você vai conhecendo, né, obtendo informações sobre a globalização que antes você não tinha. Por quê? Porque a gente começa, né, do mais fácil para o mais complexo. Primeiro a gente entende o conceito base, depois é que a gente vai compreender as complexidades. Então, a globalização, o que é a globalização, para você não esquecer? É o processo de integração econômica, cultural, tecnológica entre os países. Então, ela é impulsionada pelo livre comércio, é impulsionada pelo advento da tecnologia de comunicação e também pelas grandes corporações. Mas também, pessoal, a gente não pode esquecer que a globalização ela é marcada por muitas desigualdades. Enquanto alguns países se tornam mais ricos, outros ficam ainda mais dependentes. Então, a globalização ela também influencia nossos costumes, ela influencia os nossos hábitos e até mesmo nossos gostos pessoais. Por exemplo, ao consumir uma cultura americana, coreana ou europeia, nós também estamos participando desse processo, mas precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso. Que cultura está sendo perdida? Que valores estão sendo impostos? Então, na página 273, nós vamos falar da consequência da globalização e da fragmentação da produção. Então, vamos tentar compreender isso. Primeiro que a globalização, ela alterou a lógica da produção industrial, isso aí a gente já sabe, obviamente, né? Hoje, né, uma mesma mercadoria, ela pode ter peças fabricadas em diversos países. Se a gente pensar numa empresa de aviação, por exemplo, né, vamos pegar aí o avião Airbus 321, ou seja, Airbus 321. Ele é um exemplo. Tem parte deles que vem da França, da Alemanha, do Reino Unido, da Espanha. Então, essa fragmentação, ela faz aumentar o lucro, mas também torna países dependentes um do outro. Essa é a interdependência. Então, um problema em um país, ele pode parar toda uma produção. A questão da dependência é justamente essa. E isso ficou claro durante a pandemia do Covid-19. Nós precisamos pensar numa globalização mais justa, que respeite os direitos do trabalhador. E principalmente, pessoal, o meio ambiente. Por que eu estou falando tão calmamente assim? Eu estou falando para você entender.
para você ouvir com calma, para você refletir sobre o que você está ouvindo. Não é sobre ler, não é sobre ouvir. É sobre saber escutar o que está sendo dito, processar o que está sendo dito, imaginar, tentar identificar no seu dia a dia, no seu cotidiano, o porquê que isso faz sentido e por que a gente estuda isso, tá? Bom, então nós vamos para a página 274, onde nós vamos tratar das desigualdades dos problemas ambientais, que é a pauta, né, de muitas instituições hoje no mundo inteiro, tá? Com a globalização, vieram ali problemas muito graves, poluição, destruição de ecossistema, aumento do lixo, exploração da mão de obra barata e até mesmo exploração infantil, né? Então, muitas empresas procuram países pobres, né, para eles se instalarem e para produzir com menos custos, com menos direitos. Nós estudamos sobre isso em sala de aula, né? E aí eu te pergunto, isso é ético? O crescimento da economia global precisa ser sustentável. A imagem do lixo nos oceanos é chocante. A globalização também deve servir para unir os países em torno de soluções comuns para combater o aquecimento global, né, a poluição marinha. Pessoal, sem cooperação não há futuro possível. Não se esqueça disso. Sem cooperação não há futuro possível, ok? Na página 281 até 286, a gente vai tratar da Europa e dos seus aspectos naturais, ok? Primeiro, pessoal, a Europa, ela está situada no hemisfério norte, né? Que é parte ali do supercontinente euroasiático, tá? A sua posição geográfica, ela também favoreceu ali historicamente o comércio, as invasões, o desenvolvimento de impérios e também a formação dos blocos econômicos. Então, o continente ele possui costas muito recortadas, facilitando também o oceano, o acesso marítimo, tá? Bom, em relação ao relevo europeu, ele é muito variado, né? Ele tem planícies ao norte, maciços antigos, muitos dobramentos modernos ao sul, como também os Alpes, né? Os Pirineus, né? E os Apeninos. Então, pessoal, destaca-se também os Cárpatos, os Cáucasos. Então, toda essa diversidade de formas acabam influenciando o clima, influencia a vegetação, as ocupações e principalmente a economia. Além disso tudo, pessoal, a gente não pode esquecer que a Europa ela abriga importantes formações hidrográficas, como o rio Danúbio, o Reno e o Volga, que são essenciais ali para o transporte, são essenciais para a geração de energia. Então, o clima predominante da Europa ele é temperado, com variações, como o clima mediterrâneo no sul e o clima frio no norte, tá? A vegetação também é muito diversa. Possui muitas florestas temperadas, a taiga, né, e vegetações ali mediterrâneas. Então, toda essa diversidade natural é, ao mesmo tempo, ali também um recurso e um desafio, tá? Pois precisa ser preservadas em um continente altamente urbanizado. E aí que entra a educação ambiental, né?
E aí vai entrar também os acordos internacionais e as políticas de conservação, tá? As políticas de conservação da natureza, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, agora nós vamos, né, entrar lá no capítulo, no módulo 2, tá? Para a gente continuar falando sobre os aspectos naturais da Europa. Então, pessoal, tem coisas que são muito básicas que a gente precisa saber, né? Os aspectos naturais, por exemplo, as questões da globalização, elas são demasiadamente importantes para a gente saber como que o mundo funciona. Eu sempre costumo dizer que as coisas nem sempre foram como são. Então, ao estudar geografia, é o mesmo que você estudar história, que é a história do mundo, né? Que é a geologia, por exemplo. A geologia, ela é uma enciclopédia a céu aberto, né? Então, se você estudar as diferentes áreas de um país, né, você vai perceber a grande diversidade, você vai perceber por que as pessoas vivem como vivem, né? A história, o contexto, o que aconteceu no passado, por que as coisas são como são. Então, a gente precisa realmente, né, ter uma noção, né? A gente precisa ter conhecimento, tá ok? Pessoal, então, enfim, nós chegamos aqui, né, nos aspectos naturais da Europa. Então, bom, primeiramente a gente vai aqui continuar, né? Nós começamos lá no finalzinho do módulo 1 e agora a gente vai entrar para o módulo 2. Então, nós vamos estudar aqui da página 281 até a página 286. Tá ok? Bom, primeiro a gente precisa entender que a Europa ela está situada no hemisfério norte, como nós já falamos anteriormente, tá? Parte ali do supercontinente euroasiático, ok? Vamos aqui relembrar algumas questões. E ela está numa posição geográfica privilegiada, porque ela tem uma importância histórica, né? E ela favoreceu historicamente o comércio, as invasões, tá? E também o desenvolvimento dos impérios, tá ok? Que ela está numa posição ali privilegiada, a gente não pode esquecer. E também favoreceu a criação dos blocos, né? A criação não, a formação dos blocos econômicos. Tudo bem? Então, o continente, ele possui ali costas muito recortadas, facilitando ali o acesso marítimo. O que a gente não pode esquecer? Que o relevo europeu, ele é um relevo muito variado, né? As planícies, né? Ao norte nós temos os maciços antigos, né? Que são as formações antigas, né? Que são degradadas aí pela ação da natureza, tá? Nós temos ali nas planícies do norte, nós temos ali os maciços antigos e os dobramentos modernos ao sul. Então, pessoal, a gente vê que ao sul da Europa nós temos ali os Alpes, os Pirineus, os Apeninos, tá? E destaca-se também pelo Cárpato e pelo Cáucaso, ok? E aí a gente não pode esquecer que essa diversidade toda, né, ela vai influenciar o clima europeu, a vegetação, a sua ocupação, né? E, obviamente, a sua economia. Então, pessoal, a gente também não pode deixar de esquecer que a Europa, ela tem muitas formações hidrográficas, tá? Como os rios Danúbio, né, o rio Reno e o Volga, tá?
que eles são essenciais para o transporte e para a geração de energia, tá bom? Então, o clima predominante ali é o clima temperado, a gente não pode se esquecer, né? Nós temos variações ali com o clima mediterrâneo no sul, o clima mais frio ao norte, e a vegetação europeia, ela é muito variada, tá? Nós temos ali as florestas temperadas, né, que é a taiga, a vegetação mediterrânea, e essa diversidade natural, ela é ao mesmo tempo um recurso e um desafio, porque ela precisa ser preservada em um continente altamente urbanizado. E aí é que entra, né, a educação ambiental. Aqueles acordos que são feitos internacionalmente entre os países, as políticas de conservação ambiental, né, e conservação da natureza. Então, até aí tudo bem, a gente já conseguiu, né? Agora a gente vai falar na página 287, que vai trazer a questão do relevo e da hidrografia da Europa, tá? Bom, então a gente tem ali um relevo europeu, que é um dos fatores naturais que mais influenciam a ocupação humana, mais influencia a agricultura, né? E a navegação e até mesmo a urbanização. As planícies do norte, elas favorecem a mecanização do campo e também do crescimento urbano, que é baixa, né? Planície. Os maciços mais antigos, os dobramentos modernos, lá dos Alpes, dos Cárpatos, eles impõem ali barreiras naturais, mas não impede a criatividade humana, né? Túneis, ferrovias, né? Passagens ali que foram criadas mesmo com toda essa limitação. Que interessante, né? Então, essa hidrografia da Europa é extremamente rica, né? Tem com os rios Danúbio, né? O Volga, o Sena, o Reno, que são verdadeiras artérias econômicas que cortam ali o continente, né, de ponta a ponta, tá? E esses rios, eles foram fundamentais para a formação das cidades, das rotas comerciais, da integração econômica. Então, se a gente falar de hidrografia europeia, né, a gente sabe que ela é um recurso natural, mas um elemento estruturador do espaço geográfico, né? Na página 288 e a página 289, a gente vai falar dos rios, das vertentes e da poluição. A Europa, a gente sabe que ela é cortada por três principais vertentes hidrográficas, né? A gente tem uma a Atlântica, a Mediterrânea e a do Mar Negro, tá? Então, assim, cada uma abriga rios que são vitais. Então, o Reno, por exemplo, ele nasce nos Alpes suíços, né? E é um dos principais canais de escoamento, né, de mercadorias, ligando ali o centro do continente ao porto de Roterdã, tá? O Sena, na França, ele favorece ali Paris e toda aquela região parisiense. O Ródano, né, por sua vez, ele atravessa os Alpes até desaguar no Mediterrâneo, alimentando ali o porto de Marsella. E o Danúbio, né, que é o segundo maior da Europa, ele vai conectar ali 10 países, servindo como um elo, um elo, né, físico e também um elo cultural. Tá? Mas, pessoal, a gente não pode esquecer que a ação humana, sem o devido cuidado, ela trouxe muitos impactos, né, para a natureza, para o meio ambiente, para o nosso ecossistema. A poluição dos rios europeus ela é muito grave, né? E afluentes domésticos e industriais, fertilizantes, pesticidas, tudo isso ajuda a deteriorar a qualidade da água, né? E um caso muito emblemático
é o rio Tamisa, que nos anos 1950 foi considerado biologicamente morto, tá? Com investimentos políticos, investimento de políticas públicas, né? O rio é hoje uma recuperação ecológica e sustentável. Então essa história, ela nos ensina que é possível sim reverter danos quando há compromisso com o meio ambiente e com as futuras gerações. Na página 290 e 291, a gente vai tratar dos climas da Europa. Então, o que essa página aí diz para a gente? Ela diz que o continente europeu, situado maioritariamente na zona temperada, né, apresenta uma grande diversidade de climas graças a fatores como latitude, altitude, maritimidade, correntes marítimas, massas de ar. Então, na porção norte, predomina o clima polar e frio da montanha, com invernos muito rigorosos. Mais ao centro, o clima é temperado, traz equilíbrio entre as estações e favorece também a agricultura, né, e a ocupação urbana. Já no sul, né, o clima mediterrâneo com verões muito secos, invernos chuvosos, ele vai modelando as paisagens, as culturas locais, tá? E modelando também as paisagens. E a gente precisa entender que existe um fator muito importante, que são as correntes do Golfo, né? Que elas têm um papel ali muito decisivo. Por quê? Ela aquece as costas do oeste europeu, tornando ali habitável as áreas, né, que pela latitude deveriam ser muito frias. Então, a compreensão climática, ela ajuda a explicar desde a vegetação até os fluxos migratórios e também econômicos. Na página 292 a 295, a gente tem as paisagens naturais da Europa. Então, as paisagens naturais europeias, elas são moldadas pelo clima e pelo relevo. A tundra, por exemplo, no extremo norte, com solos congelados, vegetação rasteira, marca ali regiões inóspitas, tá? Já a taiga, né, ou a floresta boreal, ela domina parte da Rússia e dos países escandinavos, né, como coníferas adaptadas ao frio. A floresta temperada a floresta temperada com árvores, né, que são chamadas de caducifólias, tá? Que cobre ali o centro do continente e exibe ali as estações do ano em sua plenitude. Então, no sul, pessoal, a vegetação mediterrânea, ela é xerófita, com arbustos adaptados ao clima seco. No leste, né, os estepes, eles oferecem solos muito férteis, né, chamados ali de terras negras, que fazem da Ucrânia, né, o celeiro da Europa. Então, essa variedade, ela é uma riqueza ambiental e também é um recurso estratégico, né, para o continente, mas exige ali políticas de preservação cada vez mais rigorosas diante do avanço urbano e do avanço industrial. E aí a gente chega na página 301 e 302, onde a gente vai falar da distribuição da população na Europa. Isso aqui eu peço que vocês tenham bastante atenção, é justamente essa parte, né, que eu vou pedir para vocês fazerem um resumo, tá? Europa, aspectos humanos, como está aí, né, no módulo 3 do seu livro didático. Tá? Então, essa parte do livro, essa parte da aula vai ser o nosso último roteiro do trimestre, onde nós vamos poder, né, estudar isso, tá, de uma forma mais leve, fazendo um roteiro de estudos. Tá? Então, todas as instruções que você precisa para fazer o seu roteiro,
elas vão estar nessa parte do vídeo, ok? Então nós vamos falar aqui da Europa e dos seus aspectos naturais. Então é essa parte do livro que você vai fazer um resumo, tá? Com as principais falas que nós vamos ter aqui, ok? Bom, a Europa, ela é demasiadamente povoada, mas de forma muito desigual, né? Regiões como Holanda, Bélgica, norte da Itália, oeste da Alemanha, eles concentram ali altas densidades, né? Já o norte da Escandinávia, né, dos Balcãs e da Rússia, apresenta ali baixíssima ocupação, né? E essa diferença se aplica por quê? Por fatores naturais. E que fatores naturais seriam esses? Clima, relevo, também históricos, né? Colonização, industrialização e também econômicos, né? E aí a gente tem que a infraestrutura, oportunidades. Então, países como Rússia, eles são populosos, mas são pouco povoados, tá? Por quê, pessoal, isso? Porque, assim, a sua grande extensão territorial, ela acaba diluindo demais essa densidade. Então, compreender esses padrões é essencial, né, para analisar ali políticas públicas, infraestrutura, né, mobilidade, desafios urbanos e desafios contemporâneos. Então, agora, o que eu preciso que você faça, né? Você vai, né, explicar, né, por que, né, que a Europa, algumas regiões, elas são populosas, mas pouco povoadas, e por que isso acontece? Essa é a primeira pergunta do nosso roteiro. Então você precisa responder essa pergunta, tá? Essa é a nossa pergunta de número 1, tá? Por que algumas regiões da Europa são populosas e pouco povoadas e por que isso acontece? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então, o que a gente não pode esquecer, compreender esses padrões aí, eles são fundamentais, né, para analisar políticas públicas, infraestrutura, mobilidade, desafios urbanos e também desafios contemporâneos. Na página 303 a 306, nós vamos falar da ocupação, da urbanização e da estrutura etária. É interessante a gente falar da estrutura etária e falar da ocupação na Europa e como que ela está profundamente ligada ao relevo e aos rios, tá? Primeiro, pessoal, os vales fluviais, eles foram palco da industrialização e da urbanização. E essas regiões como o Vale do Reno, o Danúbio, o Tâmisa, né, abrigaram ali fábricas e também cidades. Então, a urbanização, ela avançou e acabou por transformar esse continente. Então, hoje, mais da metade da população vive em cidades. E isso trouxe acesso a serviços, mas também trouxe bastante desafios. Então, segunda pergunta, né? Você vai estudar, você vai pesquisar as últimas informações da estrutura etária da Europa, tá? Porque ali na Europa a gente tem envelhecimentos populacionais, né? A gente tem quedas da fecundidade e a escassez de mão de obra jovem, tá? Então você vai pesquisar por que isso acontece, tá bom? Então você vai dizer assim, olha, a pergunta é, isso trouxe a serviços, né, acesso aos serviços, mas também desafios, tá? Quais são os desafios? Envelhecimento populacional, queda da fecundidade e escassez da mão de obra jovem. Por quê? Né? Por que a Europa passa por esses desafios? É isso que eu preciso que você me explique. O que é a estrutura etária
qual foi a última pesquisa e a última estrutura etária da Europa divulgada, e você vai me dizer, vai explicar por que que isso acontece. O desafio do envelhecimento populacional, a queda da fecundidade e a escassez de mão de obra jovem, tá? Então, pessoal, a pirâmide etária, ela mostra para a gente muito claramente menos jovens e mais idosos. Então, esse quadro, ele exige políticas de incentivo à natalidade, à imigração, além de adaptações no mercado de trabalho e também na previdência, tá? E na página 310 e 311, nós temos algo muito importante, que é o IDH, PIB e desigualdade na Europa, tá? O IDH é um índice de desenvolvimento humano, né? Nós temos o PIB, né, que todo mundo sabe o que é o PIB, tá? É o Produto Interno Bruto, e a desigualdade na Europa. Então, a Europa, pessoal, embora ela apresente bons indicadores aí socioeconômicos, ela carrega desigualdades internas que são marcantes. Países do norte e do oeste, como Noruega, Suíça, a Alemanha, além dos altos PIBs per capita, né, e do índice de desenvolvimento humano muito elevado, né, países do leste, como a Moldávia, a Macedônia, eles enfrentam ali dificuldades históricas e econômicas. Então, o índice, por exemplo, de Gini, ele revela essas desigualdades. Quanto maior o índice, mais desigualdade há na sociedade. Então, mesmo nações com bons PIBs podem ter distribuição de renda desigual. Não esqueça isso. Às vezes vai dizer, viver lá na determinada região da Europa é bom porque o PIB é alto. Quer dizer que a economia lá gira, deve ter muito trabalho, né? Mas a gente sabe que mesmo as nações com PIBs muito altos, elas ainda assim podem ter distribuição de renda desigual, tá? E isso reforça a necessidade de políticas redistributivas, acesso a oportunidades e combate à pobreza estrutural. Na página 312 a 313, a gente vai falar da diversidade étnica, linguística e também cultural. Então, primeiro, a Europa é um verdadeiro mosaico étnico-cultural, né? Porque são mais de 50 países e dezenas de grupos linguísticos, tá? Povos latinos, germânicos, eslavos, eles compõem ali a base populacional, mas também, né, há também as minorias importantes, como os bascos, ciganos e sami. Então, essa pluralidade cultural europeia, ela se reflete na língua, ela vai se refletir na religião, ela vai refletir no vestuário, na culinária, na arquitetura, nas festas tradicionais. Porém, essa diversidade, ela nem sempre é reconhecida e valorizada, porque a imposição cultural no período imperialista, somada ali ao preconceito contra os imigrantes, deixa evidente ali a importância de políticas de inclusão e respeito às diferenças culturais e também religiosas. Na página 314 a 317, nós temos ali migrações e imigrações na Europa. Bom, pessoal, primeiramente, a Europa ela vive intensamente os fluxos migratórios, né? Tanto de saída quanto de entrada. No passado, milhões de europeus, né, eles emigraram para as Américas, né, e hoje a Europa ela é destino de imigrantes e refugiados de países africanos e também de asiáticos. Então, a migração interna na Europa também é intensa, né, com trabalhadores
do leste buscando melhores salários no oeste. A imigração irregular, ela acaba também desafiando ali a segurança, desafiando ali os direitos humanos. E o mar Mediterrâneo, ele é a rota de fuga, mas também de tragédia, porque muitos morrem tentando chegar na Europa, né? E a crise migratória, ela chega, né? Ela revela a contradição entre a necessidade de mão de obra, né, e a resistência política e também social à entrada de estrangeiros, né? Então, assim, na página 318 a 320, ela traz para a gente o racismo, a xenofobia, né, o desafio das políticas públicas, tá? Então, assim, apesar da escassez de mão de obra, muitos imigrantes são mal vistos e tratados com preconceito. Racismo, xenofobia ganham forças demais ali em contexto de crise e também de desemprego. Então, assim, é preciso compreender que essas atitudes não têm base racional. Os imigrantes, eles ocupam postos de trabalho que são rejeitados pela população local, mas contribuem também para a sua economia. Tá? Então, as políticas públicas, elas precisam enfrentar preconceitos com a educação, leis inclusivas, né, em relação ao respeito à diversidade. E a Europa, ela enfrenta desafios de integrar esses imigrantes sem abrir mão da coesão social. Então, assim, e a escola, ela é um dos espaços, né, mais poderosos para promover essa transformação cultural. Bom, pessoal, o motivo dessa aula, ele foi justamente isso. Então, o que eu preciso, né, que você faça? Eu preciso que você responda, né, essas perguntas que eu acabei de colocar dentro do vídeo, né, e fale também sobre as questões étnico-raciais na Europa, né? O motivo pela migração e pela imigração. Então, nós temos aí 4 questões para serem respondidas, tá? Mas lembrando bem, pessoal, elas não são para ser respondidas com apenas uma frase. Eu preciso que você pesquise, eu preciso que você se dedique, você se empenhe, né, dentro dessas perguntas, tá? Então, para você fazer esse roteiro, você vai precisar assistir esse vídeo com muita atenção, para que você consiga responder a essas questões. Até porque, pessoal, essas questões, elas serão abordadas, né, dentro da nossa AV2. Então, por favor, não deixem de assistir, assista com muita atenção. Essa é uma oportunidade para você rever o seu conteúdo, se preparar para a sua avaliação e também não deixe para depois. O bom resultado, ele depende mais do seu desempenho, da sua dedicação, do seu engajamento, ok? Eu deixo para vocês aqui um forte abraço, um excelente feriado, desejo a vocês bom descanso e tudo de melhor na vida de vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.